sem brincadeira, todos me ligaram e que a família inteira pegou Covid. Então, claro, mais leve, todo mundo está vacinado, a maioria, porém, querendo ou não, pode te impedir de algumas coisas. Então, realmente tem que ter prudência, porque, infelizmente, na época de inverno, isso piora um pouco. Mas, o que é importante a gente saber, iniciando o Evangelho de Marcos? Marcos, ou em alguns lugares, João Marcos, ele era um discípulo de Pedro, que foi também, fez a primeira viagem missionária de Paulo, depois ele ficou com Pedro, ele era primo de Barnabé, e ele andava junto com os discípulos. Ele era provavelmente um dos 70 que andaram com Jesus. Então ele tinha esse conhecimento e ele fez esse evangelho. Esse evangelho, em alguns pontos, muitos acreditam que ele tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito. Porém, tem uma outra linha teológica que acredita que o evangelho de Marcos, ele é a síntese do evangelho de Mateus e de Lucas. Por isso ele tem 16 capítulos. E você pode reparar, se você começar a entender a lógica da palavra de Deus, você vai pegar o evangelho de Mateus e Lucas, por exemplo, eles andavam juntos, tá? Esses três aqui, ó, todos eles tinham conhecimento, andavam juntos. O que acontece? Eles têm mais capítulos e relatam mais coisas de maneira mais detalhada. Marcos é mais efetivo, eficaz e mais curto, né? Então, por isso que eles acham que é uma síntese. E esses três evangelhos têm a mesma forma de linguagem e contam, na sequência, a maior parte dos fatos, na mesma sequência. Quem quebra isso? João. Por que João quebra isso? Porque João pega todos os evangelhos e fala, está faltando coisa. Ele pode falar isso, sim ou não? Sim. Todo mundo sabe quem era João, sim ou não? João andava com quem? E ele era o que, além disso? E convencido. Por que ele é convencido, pastor? Porque numa feita de João, e você pode ler o Evangelho, ele diz assim, o discípulo a quem Jesus amava, ele estava se referindo a ele mesmo. Né? Então, João, ele lê os Evangelhos, é claro isso para mim. Ele lê e fala, está faltando coisa, eles abordaram uma série de coisas aqui, mas faltou abordar isso, isso, isso e isso. E João escreve o Evangelho dele, abordando pontos que Marcos, Lucas e Mateus não abordam. João é mais preciso nas coisas. João é mais preciso no que aconteceu na ceia. A ceia, eu já falei isso muitas vezes aqui, e vou falar até todo mundo entender, a ceia não se resume a um ritual. A ceia foi uma conversa longa de Jesus com os discípulos. E João retrata isso. Mas isso é uma outra história, nós estamos no Evangelho de Marcos e vamos começar o Evangelho de Marcos. Então, esse é Marcos, para que vocês conheçam, era um discípulo de Pedro, né? Provavelmente ele escreve esse Evangelho quando Pedro morre. E aí ele escreve esse Evangelho. Mas vamos lá. Marcos capítulo 1. Olha como ele começa e você percebe que ele é um cara mais sintético, mais enfático, ele vai direto no ponto. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em algumas Bíblias não tem essa parte aqui, ó. Tem só princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é uma linguagem que parece que ele está sintetizando ou não? Ponto, ele está sintetizando. 2. Conforme está escrito no profeta Isaías, ou seja, quem está escrevendo, todos eles liam, ele sabia, tinha as referências bíblicas, ele está escrevendo algo para que seja mais prático na mão dos homens, nas leituras, no cotidiano e no entendimento. Enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele vai preparar o teu caminho. 3. Vós que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. 4. Vamos lá, vamos passar uma parte mais lentamente aqui, só para que
aquelas pessoas que não estavam ou não conhecem ainda, para quem tem Bíblia aqui, ó, se você olhar no canto da Bíblia, os pastores não são ases em endereços bíblicos. E a maior parte dos pastores que são ases em endereços bíblicos são decoradores da palavra e não entendedores. Cuidado com isso. O fato de eu falar onde é o endereço não quer dizer que eu entenda quem mora lá. Está claro para todos? Todos são assim, pastor? Não, nem todos. A maioria sim. Então, ele diz assim, ó. Enviarei à tua frente o meu mensageiro e ele preparará o teu caminho. Aqui tem um quadradinho com 3 pontos. Aperta esse quadradinho. Milagre de Deus. Malaquias 3:1. E eu achava que o pastor era o mais sábio do mundo. Sabedoria é saber usar o que você tem de ferramenta. Amém? Então, abre aqui. Aí ele continua assim, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Não abre para mim, não abre o segundo texto, por favor. Abre Isaías 43, eu não vou abrir todos não. Isaías 43, abre aqui, por favor. Depois nós vamos voltar aqui, rapidamente, bem rápido. Deu aí? Isaías 43. Uma voz clama, no deserto preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Volta lá. Então, os discípulos liam a Bíblia. Ok? Eles pegaram uma palavra do profeta. Eles eram judeus. Eles acreditavam nas profecias. Eles tinham o entendimento que Jesus era o Filho de Deus, aonde uma grande parte dos judeus, ou a maioria, não reconhecia. Amém? Então voltamos para lá. 4. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo do quê? Para o quê? Ponto. Então, como se prepara o caminho de Jesus na vida de uma pessoa? Batizando ela. Batizando ela se ela entender o que é o batismo. Se ela não entender, é só afogamento. Né? Então, o que acontece? Batismo tem no seu cerne a preparação para Jesus Cristo. E preparar Jesus Cristo numa vida significa dizer que essa pessoa se arrepende para que os pecados dela sejam perdoados. É assim que se prepara Jesus Cristo na vida de alguém. Não existe outro caminho. Não existe outra preparação. Não existe. Para se preparar o caminho para Jesus entrar em alguém, só se aquele alguém entender que é pecador, se arrepender dos seus pecados, para que aí sim o perdão venha sobre a vida dele, Jesus entre e transforme aquela pessoa. Amém? Então, pergunta, por que Jesus não se batizou? Porque ele não é doido. Por que você está falando que ele é doido? Por que ele se batizaria para ele mesmo entrar na vida dele? Conversa de louco. Então Jesus não se batiza, primeiro, não tem pecados. Segundo, ele só se batizaria, presta atenção, calma que eu vou chegar lá, mas ele foi batizado. Calma. Ele só se batizaria se ele efetivamente se arrependesse dos pecados dele. Mas então, pastor, por que ele se batizou? Ele não se batizou, alguém batizou ele. Primeiro ponto. E ele só fez isso por um motivo. Por qual motivo? Porque ele precisava ser exemplo para o que os outros iriam fazer depois. Então, aquilo do batismo era dizer para as pessoas o seguinte: eu sou Deus, mas vim em forma de homem, e não sou diferente de nenhum de vocês. Eu mesmo, por mim, não fiz nenhum pecado, mas o pecado de todos vocês está sobre mim.
Amém. Depois só. Então, o pecado de todos vocês está sobre mim. Então, o meu arrependimento aqui é porque eu me arrependo por todos vocês. Eu sou o Cordeiro de Deus. Ele está dizendo isso. Eu estou começando a minha caminhada dizendo o seguinte para vocês. Eu sou ser humano, os pecados que vocês têm eu entendo e carrego, e por isso eu preciso caminhar no mesmo sentido que vocês. Além de tudo, o batismo era algo como eu posso dizer? O início de alguém que iria assumir um ministério. Ele não poderia assumir um ministério se ele não se batizasse, porque não fazia sentido. Porque o batismo era o início de tudo. É como se você entrasse na igreja, seja qualquer for, ou qualquer denominação, e não quisesse passar por nenhum processo que aquela igreja ensina. Você não alcançaria os lugares ali que talvez sejam para você alcançar. Ah, mas são instituições humanas, com coisas humanas. Sim, mas tudo tem um processo. Sim ou não? Sim. Ponto. Jesus foi batizado por isso, pelos nossos pecados, para mostrar que ele também fazia parte do mesmo processo, para mostrar que ele era ser humano, para mostrar que ele estava conosco. Mas não porque ele tinha pecados voluntários. Não porque ele tenha pecado. Amém? Então ele não tinha que se arrepender de nada? Não. Ele não precisava disso. O que você quer dizer com isso, pastor? Que aquilo que o Luiz Felipe falou aqui para quem está fazendo aula de estudo bíblico. Nem sempre nós fazemos só o que nós queremos. Aliás, no reino de Deus, na maior parte das vezes, você não vai fazer o que você quer. Como é que você sabe disso? É melhor dar do que receber. O que o ser humano mais gosta? E não gosta muito de dar. Ele gosta de dar se tiver interesse, a maior parte. Mas dar sem interesse, sem cobranças, sem ter nada em troca, não é muito a característica de um ser humano pecador. Então, no reino de Deus, na maior parte das vezes, você vai fazer coisas que você não quer fazer. Aí depois, se você fizer isso por uma questão emocional, eu vou contar para vocês o que vai acontecer. Por que você vai contar isso, pastor? Porque eu já ouvi isso e escuto isso até hoje. Você vai sair e vai dizer, a igreja me explorou. Porque, na verdade, a igreja não te explorou. Você está na igreja para ser explorado. Não? Não ou sim? Senhor, tu me sondas e me conheces. É muito lindo, né? A música, né? Cantar é maravilhoso, né? Tu me sondas e me conheces. Senhor, eis-me aqui. Faz de mim o que o Senhor... Aí, quando ele começa a operar, está me fazendo de escravo. Tem que me pagar. Mas Jesus diz que o pastor que cobra, ele é um pastor que faz isso porque ele é profissional da fé. E vai te abandonar. E ele é o único pastor e bom. E ele faz isso porque ele ama as suas ovelhas e faz o quê? Dá a vida por elas. Você está falando que o pastor não pode receber? Não é isso. O que eu estou dizendo é que se você tiver essa mentalidade, você não vai entender o que é o evangelho. Todo trabalhador é digno do seu trabalho. Amém? Mas a questão aqui é o entendimento da palavra que diz o seguinte, aqueles que só pensam nisso, aqueles que só visam isso, porque são egoístas. E têm uma visão de quem eles são. Tudo é para mim, eu fiz tudo isso por eles, eles não fizeram nada por mim. Mas peraí, quando você vem para a igreja, você entrega para os outros e faz pelos outros, é para não esperar nada em troca. Amém? De quem você espera o retorno? De Deus. Eu estou com medo, porque agora meu cuspe fez uma elipse, quase pegou no Adalberto ali. Me perdoa, Adalberto. Eu vim aqui e falei, misericórdia, Deus. Vou empolgar menos. 5. A ele vinha toda o quê? Da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. O Rio Jordão não tem nada de especial.
pode ser batizado aqui, ó, na piscina. Ou no seu chuveiro. O que tem o Rio Jordão? Era o Rio de Jerusalém. Sim ou não? Da Judéia, sim ou não? Qual era a grande representação dele? Ele é uma descida. E ele desemboca no Mar Morto. A representação do Rio Jordão é: eu vou descer no Rio Jordão, o Rio Jordão vai carregar os meus pecados que eu decidi abandonar, e os meus pecados vão para o Mar Morto. Isso é ritualístico. Amém? Então, quando você faz isso, como representação, seja onde você fizer e da forma que você fizer, entenda que o que você está dizendo a Deus é: eu me arrependo dos meus pecados. E eu quero transformação na minha vida. Amém? Vamos lá. 6. João vestia roupas feitas de pelos de camelo. Usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Por que ele fazia isso? Porque ele queria. Quem mandou ele fazer isso? Eu ouvi uma pessoa, né, um comentário de uma pessoa, me mandaram, na verdade eu não fui atrás, dizendo, a pessoa teve a capacidade de dizer que João Batista, ele era um cara que não era muito sábio, porque ele não queria se dar bem com todas as pessoas. Na verdade, João não tinha medo de denunciar o pecado. Amém. Somente alguém que é muito tolo para acreditar que João fazia isso porque ele era bobo. Porque ele não tinha perfil. Porque ele queria agradar a todos. Quem diz que homem de Deus precisa agradar a todos? Glória a Deus. Como é que você acredita que você pode agradar a todos? Se possível, se dê bem com todos. Mas assim, impossível. Como você sabe que é impossível? Os amigos de Deus são inimigos naturais do mundo. A palavra diz isso. Você não precisa também forçar a inimizade. Porém, naturalmente, você será inimigo do mundo. Amém ou não? Então, por favor, a palavra de Deus permite que você tenha inteligência, sabedoria, para identificar um falso profeta. Que ensina absurdos. Então, entenda, esse homem era doidão, porém não era tolo. Ele estava ali para isso. Tinha uma profecia sobre a vida dele, dizendo que ele prepararia o caminho do Senhor e que ele denunciaria o pecado. E foi o que ele fez. Por isso ele morreu. Mesmo? 7. E esta era a sua mensagem. Qual era a mensagem de João? Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. O que Jesus prega? O que João Batista pregava? Jesus. Qual é a mensagem da igreja? Jesus. Por isso João foi o maior entre os profetas. Por isso ele não só profetizou, todos os outros profetizaram. Isaías, maravilhoso. Isaías quase que descreve a vida de Jesus inteira aqui, ó. Só que ele não tinha uma coisa que João tinha. O quê? João, além de profetizar, ele preparou e conheceu Jesus. Aqui, ó. Pessoalmente. Os outros conheceram talvez em espírito, em algumas revelações, mas ele conheceu Jesus ali, ó, pessoalmente. Aquilo que ele fez, ele viu começar a acontecer. Então a mensagem dele era Jesus. 8. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré para a Galileia e foi batizado por João no Jordão. 10. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Presta atenção aqui. Outros textos, depois nós vamos ver, diz aqui o seguinte:
João Batista vira para Jesus, lembra, ele está sintetizando, e vira assim, eu não posso te batizar. E Jesus diz, eu entendo, eu sei, mas deixa que aconteça desta forma, porque tem propósito. É necessário que você faça isso, porque se você não fizer isso, eu não consigo começar meu ministério. Hoje você é o cabeça desse ministério, porque você veio antes de mim. Mas você sabe que o seu destino, ou seu pré-destino, você pode mudar um destino, sim ou não? Não vou responder hoje para você não. Só estou perguntando, você pode mudar um destino ou não? Todos nós somos predestinados a Deus. Todos nós somos predestinados a Deus. Mas você pode fazer assim. E Deus sabe? Sabe. Claro que Ele sabe. Ele conhece tuas escolhas. Ele conhece todas as coisas. Então, o que acontece aqui é que João, em outros textos, em outros evangelhos, diz, eu não posso te batizar. Jesus está dizendo assim para ele, eu sei. Não faz o menor sentido isso, não é, João? Mas é necessário que aconteça desse jeito. Porque os outros precisam ver. Quem tem filhos? Levanta a mão bem alto. Bastante gente aqui. Sabe quando teu filho vai orar? Sabe? Quando ele te vê orando. Quando você ensinar para ele. Depois de um certo tempo, por exemplo, hoje o meu filho mais velho tem 20 anos, está ali. Ele não precisa mais me ver orando. Ele mesmo ora por si mesmo. Mas, se você quer ensinar uma criança, você tem que sentar com ele, sei lá onde for, na cama dele, na tua, na sala, você escolhe o lugar. Ajoelhar com ele e orar com ele. E aí ele vai ver você fazendo isso e vai copiar você. Amém? Amém. Em tudo. Ou na maior parte das coisas. Por isso, o Kids revela o que você faz na sua casa. Meu filho pequeno fala um montão de palavrão. Onde será que ele aprendeu, né? Na escola, tenho certeza. Também, claro, na escola se aprende, obviamente. Mas é óbvio que às vezes escapa, né, da boca. Esses dias, ontem, né, para ser exato, eu fazer a barba. Aí o cara que faz a barba, ele me conhece. Ô, pastor, como é que você tá, bababá? E faz tempo que eu não te vejo. Aí ele falou assim, como é que tá as obras sociais lá? Eu falei, tá legal pra caramba, ó, fala pra Eli, que ele conhece a Eliana, fala pra Eli que na hora que ela marcar para fazer a barba e o cabelo do pessoal lá das crianças, das comunidades, eu vou, é só marcar o dia. Aí ele falou, o que vocês estão entregando? Eu falei, a gente entrega cesta básica, absorvente, e no final do ano a gente entrega o presentinho de Natal, por enquanto é o que a gente consegue fazer. Aí tinha um rapaz que estava cortando minha barba, super novo, muito provavelmente não posso julgá-lo, mas pelo que tudo indica, ele vinha de um caminho estranho, e ele falou, caramba, pastor, é do Pã! Essa comunidade é Pã! Eu falei, caramba, irmão, nem te conheço, você já fala em línguas. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é que essas coisas, né, as línguas estranhas são múltiplas. Né? Nem sempre os seres humanos entendem o que você está dizendo. Né? Mas o que eu quero falar aqui para você, voltando para o texto, e aqui falando do Espírito Santo, só para que eu só pudesse dar essa introdução, é que a água representa o lavar dos pecados, é uma representação. Não é todo mundo que toma banho que lava os seus pecados. A maioria lava a sujeira do corpo, mas o pecado continua. Né? E aí ele diz assim, e eu quero que você preste muita atenção nessa parte. Jesus viu o céu. Quem viu o céu? Segundo Marcos. E os outros? Não sabemos. Se a gente só lê o Evangelho de Marcos, a gente não sabe se todos viram o céu se abrir. Se nós lermos só o Evangelho de Marcos, está dizendo que Jesus viu o céu se abrir. E o Espírito Santo descendo. Como é que pomba desce? Querido, por favor. Ele não vê assim, ó, que nem uma pomba. Ele não é uma pomba. Está claro isso para todos? O Espírito Santo mostra uma pomba. Quem disse que o Espírito Santo é uma pomba? Ele está dizendo que ele veio como pomba. Da mesma forma, veio voando. Tudo bem, serve para você representar. Ok, mas por favor, largue
de coisas que são ilusões mentais. Ele só está dizendo que é um exemplo. Ele fez uma comparação. É como dizer que ele veio correndo igual o corretor de Fórmula 1. Então ele é o corredor de Fórmula 1? Não, ele só correu como se fosse. Amém? Posso quebrar alguns paradigmas? Amém? Vamos lá. 11. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, e eu me agrado de ti. Por que Deus se agradava de Jesus? Ponto. Porque ele fazia o que Deus queria. Por que um filho agrada o pai? Porque ele faz o que o pai quer. E se ele fizer o que você não quer? Ele não me agrada. O teu filho te agrada em fazer o que você não quer? Sim ou não? Ponto. Deus é pai. Ele está dizendo, eu me agrado dele porque ele faz o que eu quero. Isso é muito radical. Deus é muito severo. A vontade de Deus? Ponto. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não necessariamente a vontade de nós, pais naturais, é boa, perfeita e agradável. Então, às vezes, o teu filho não vai te agradar. Porque não é ele que está errado. Às vezes é você que tem uma vontade distorcida. E ele vai ser educado com você, mas não vai fazer o que você falou para ele fazer. Isso é permitido? Não é muito legal fazer isso. Mas, eventualmente, tem pais que são muito doidos. E ao invés de ele ensinar o filho no caminho do Senhor, a fazer o bem, a fazer coisas que são boas, esse pai ensina o filho a fazer coisas que não são legais. Então eu acho legal nesse momento que o filho diga, pai, eu amo muito o Senhor, mas eu acho que isso eu não vou fazer. Por exemplo, homens mais velhos. Ninguém é mentiroso, só tem mentiroso lá. Levanta a mão. Acima de 40 anos. Não, levanta a mão alto. Acima de 40 anos. Legal. Tradição desta geração. Homem mais velho desta geração. Via de regra, aonde ele perde a virgindade? Os novos não. Porque ele nem precisa desse instrumento. Aonde é? Geralmente no prostíbulo. Se um pai virasse para o filho e falasse, filho, eu vou te levar no prostíbulo. O filho é cristão, converteu. Ele ia falar, pai, eu amo o Senhor, mas eu não vou. Glória a Deus. Glória a Deus. Entenderam? Isso não é uma boa instrução de um pai. Ainda que o seu pai te ame, ele está fazendo aquilo por amor a você. É um amor esquisito. Mas é aquilo que ele está te ensinando. De repente foi assim que ele aprendeu. E eu não vou condenar meu pai por isso. Porém, se eu souber a palavra de Deus, eu vou dizer para ele, pai, eu amo, mas eu não vou. Amém? Amém? Eu ia falar uma outra coisa, mas ela é muito polêmica, mas eu não vou falar. Não. Só vou insinuar. Toma filho. Não, pai, isso aqui eu não quero. Mata pessoas. 12. Ó o silêncio. Vou te pegar lá fora, pastor. Logo após, o Espírito fez o quê? Levou Jesus para o deserto. Por quê? O Espírito de Deus te leva para um deserto. Por que Jesus precisava passar pelo deserto? Ele não precisava. Jesus em si, não precisava passar pelo deserto. Mas nós precisávamos aprender a passar pelo deserto. Então Jesus foi para o deserto para nos ensinar como é que se passa por um deserto. Porque nós choramos o tempo todo quando temos que passar por um deserto. Nós nos perdemos no deserto. Eu não consigo comprovar isso de forma mais efetiva para vocês, mas eu já estudei isso e eu já ouvi de muitas pessoas que são sábios,
que falaram que o caminho do Egito, a terra prometida, era de quantos dias? 11 dias. E eles demoraram? Que pessoa doida demora 40 anos num caminho de 11 dias. Nós somos capazes de ficar no nosso deserto até o final da vida. Como é que você sabe disso? Vou trazer para a realidade. Você tem um pecadinho de estimação? Tem? Sim ou não? Quantos anos você tem? Está 55 anos no deserto em relação a essa condição. E Jesus passou o deserto em quanto tempo? 40 dias. Ele disse, ó, dá para ser mais rápido. Não precisa ser muito devagar. Mas também, vamos exagerar, né? 40 anos, 50, 60, 30, 20 anos, dá para passar em 40 dias. Eu vou mostrar para você como é que se passa no deserto. E ele mostrou como é que se passa no deserto, que eu não vou mostrar hoje. Nós vamos chegar nesse texto. Amém? Amém. Vamos lá. 13. Estou acabando. Mentiroso esse pastor. Não é verdade, dessa vez é verdade. Eu vou correr daqui a pouco. Também isso é mentira, eu vou andar de rápido. Ali esteve 40 dias, sendo tentado, estava com os animais selvagens e os anjos. Ponto. Você passa pelo deserto resistindo às tentações. Aliás, esse filme é maravilhoso, né, para quem já assistiu, né? Você passa pelo deserto resistindo às tentações. É assim que se passa pelo deserto. Como é que se resiste às tentações? Resistindo. Ficando sem comer e sem? Significa dizer o quê? Maltratando a sua carne. Não satisfazendo a sua carne. É isso que Jesus está dizendo para a gente. Você resiste ao deserto, não dando satisfação à sua carne. Seja de qualquer forma que for. Seja ela por qualquer motivo for. E você terá sempre ofertas muito atrativas no deserto. O deserto é um lugar de ofertas atrativas. Quando é que vem a oferta mais atrativa para um ser humano? Quando ele tem as suas maiores necessidades. Nas suas maiores necessidades é que o inimigo, Satanás, o adversário, porque Satanás significa o adversário, é que o adversário vem e te oferece coisas para sanar as suas necessidades. É isso. Só que de forma a quebrar com os princípios de Deus. Então, assim, o que vale mais? Sanar a sua necessidade ou quebrar com o princípio de Deus? Você é que vai ter que controlar isso. Você é que vai ter que resistir a isso. E aí você tem coisas a teu favor. Aqui no caso de Jesus, a natureza de alguma forma estava a favor dele. Nós temos a natureza como nossa inimiga às vezes. Mas a natureza está a nosso favor. Como é que você sabe disso? Lá no começo Deus fez a natureza e disse, administra vocês. Não é isso? É isso. Então a natureza está a nosso favor. E a segunda coisa, nós temos os anjos a nosso favor. Ou seja, Deus manda pessoas que são boas, Deus manda até seres que são sobrenaturais para nós, que estão conosco, estão a nosso favor. Então nós temos com quem contar. Amém? Então a gente precisa entender que num deserto, quando nós somos tentados naquilo que é a nossa necessidade para quebrar princípios com Deus, existem pessoas, existem coisas, né, no caso a natureza aqui, que podem nos ajudar a vencer todas essas condições. Amém? Então vamos lá, 14. Depois que João foi preso, aí ele já mudou aqui, ele já falou o que Jesus fez e foi para João. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas. 15. Começou a pregar o evangelho, é isso que quer dizer. Aí ele disse, o tempo é chegado. Dizia ele. O reino de Deus está... O que ele pregava? Ou seja, ele não mudou a primeira parte daquilo que precisa acontecer com qualquer pessoa que quer Deus. Ele pregou arrependimento. Só que ele tinha uma coisa nova, porque o Espírito Santo veio sobre ele. O que ele tinha? O Evangelho. Essa era a novidade da graça.
Então ele pregava o arrependimento e aí ele introduziu o quê? O Evangelho, que é a graça de Deus nas nossas vidas, que é a aliança eterna, que não existe nenhuma outra aliança que não venha através do sangue de Cristo, das boas novas que ele trouxe através, boas novas Evangelho é a redundância, tá? Mas só para que a gente equacione no português. Mas as boas novas que ele trouxe através do Evangelho. É isso. O Espírito Santo está agindo aí. Ele falou, saí da época da lei, através do arrependimento, já recebi perdão, e agora eu vou introduzir a graça, que vem através do Espírito Santo, do Evangelho, da Palavra de Deus e das minhas atitudes daqui para frente. Amém? Vamos lá. 16. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. 17. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei. Ponto. Agora aqui está aquilo que toda igreja faz, todo cristão faz, todo filho de Deus faz. Ele é um pescador de homens. Para pescar homens, você pesca através de duas coisas, basicamente. Palavra de Deus e atos que condizem com a palavra de Deus. É assim que se pescam homens. Vou te mostrar um exemplo. Nós temos muita gente muito boa, por exemplo, que canta no louvor. Aí, nós tivemos o tal treinamento de líderes e tinha um rapaz cantando, e eu não sabia quem era o rapaz, nem a sua procedência. E aí eu descobri qual era a procedência do rapaz. Sabe qual era a procedência dele? Olha o que é um testemunho de vida, e ele não tem nada de diferente. Nada. Ele tem uma unção muito grande, mas ele não tem nada de diferente, tecnicamente, do que outros muitos que eu conheço, que cantam. Aliás, muitos que eu conheço são muito melhores do que ele. Mas o que ele tinha de diferente? Ele foi achado aonde? Numa rodoviária. E ele estava cantando na rodoviária, claro, a vida dele era toda atrapalhada. Ele foi, no caso da Sara, ele foi encontrado por um bispo da Sara, nossa terra, que pregou o evangelho para ele e ele se converteu. E aí, a música dele, que não é tão diferente das outras, já alcança e tem um impacto gigantesco. Muito da música que ele canta tem um impacto, por quê? Por causa do testemunho de vida dele, da forma que aconteceu. Então, quando você prega a palavra, e essa palavra vem acompanhada daquilo que nós chamamos de poder, e o que é poder nesse caso? É transformação de vidas que talvez ninguém dê valor. Ninguém acreditava naquela vida e aquela vida mudou, transformou. Então, quando vem a palavra e vem esse poder de transformação junto, fatalmente, a gente não pesca um único homem. Palavra por palavra. Eu me lembro de Tiago. Mostra a tua fé através da palavra, somente que eu mostro a minha através da palavra e das obras. Vamos ver quem tem mais fé e vamos ver quem alcança mais vidas. Porque Tiago estava dizendo, não é só a palavra tem que ser acompanhada de atos. Os atos e a palavra têm que andar juntos. Amém? Então vamos lá. Aí quando ele fala de pescadores de homens, é isso que ele está dizendo para os discípulos. 18. No mesmo instante, e outros não dizem isso, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Eles já conheciam Jesus de ouvir falar, tá? Mas a gente vai saber disso em outros evangelhos. 19. Aqui ele está dando agilidade à palavra. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Quem são os filhos de Zebedeu? Quem são os filhos de Zebedeu? Todas as vezes que eu te perguntar, que eu falar, não respondo para você. Agora você nunca mais vai esquecer. Preparando suas redes. 20. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. 21. Eles foram para Cafarnaum. Jesus passou a maior parte da vida dele em Cafarnaum. E logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. 22.
Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem, e não como os mestres. Os mestres da lei conheciam a palavra de Deus, mas eles não tinham autoridade como Jesus. Por quê? Porque Jesus era o quê? O que ele tinha que demonstrava que ele era diferente dos mestres da lei? Presta atenção, ele não era diferente de um leigo, ele era diferente de um mestre da lei. Vou repetir, de um mestre da lei. O que ele tinha de diferença? Ele tinha o Espírito Santo, ele tinha o Espírito da verdade. Quando ele pregava às pessoas, a verdade, talvez você não conheça quando você tentar interrogar seres humanos, porque seres humanos são ases em mentir, em dissimular. Às vezes eles dão aula até para os demônios, como se faz isso, né? Mas, quando a verdade sai da boca de um homem, as pessoas percebem a verdade. Fala, essa pessoa está falando a verdade. Ela está pregando com verdade. Ele tem autoridade, porque da boca dele sai o Espírito que é o Espírito da palavra de Deus. A palavra é movida pela verdade do Espírito Santo. E por isso que ela tem o poder de transformar pessoas. Amém? Amém. E era isso que acontecia aqui. 23. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou. Ponto. Aqui, assunto polêmico, vou ser rápido. Infelizmente, usou-se essa questão aqui para muita coisa errada. Muitas coisas que não tem nada a ver, dizendo que a pessoa estava possessa e não estava, aquilo só para mostrar um poder que não era poder, só para manipular vidas. Ok? Fato, todo mundo sabe disso. Sim ou não? Ok. Porém, existe possessão demoníaca. Ela pode não ser 100%. Na verdade, não chega a 1%, mas existe. E nós não temos que ser tolos, como fariseus, que dizem e debocham disso. Você tem que ser esperto e dizer, 99% disso não é real, mas 1% disso pode ser real. Qual é o compromisso de um homem e de uma mulher de Deus? Avaliar a verdade. Como é que você sabe disso, pastor? Teste os... Todo mundo lê a palavra aqui? Testai os espíritos. Testai todos. Testai o profeta para saber se ele é verdadeiro profeta. Testai o possesso para saber se aquilo é possessão de verdade. Como eu faço isso? Esse é o grande problema que eu não vou falar hoje. Mas existe. É um pouco, bem pequeno, de possessão real, mas existe. O espírito imundo gritou, 24. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Isso é uma das coisas que você consegue identificar no espírito imundo. Quando ele chegava diante de Jesus, não era Jesus que ia até ele expulsar. Ele ia até Jesus e dizia, eu não tenho nada a ver com o Senhor. Por que você está aqui? É isso que ele está perguntando. O que você está fazendo aqui? Nós não temos nada a ver um com o outro. O Espírito se apresenta a você, se você for de Deus. E ele vai dizer para você, eu não tenho nada a ver com você. O que você está fazendo aqui? Sei quem tu és. O Senhor é o Santo de Deus. Caramba, o demônio reconhece Jesus como Filho de Deus, mas o humano não. Os próprios demônios reconhecem, mas os seres humanos não o reconhecem. Inacreditável. 25. Às vezes é necessário um demônio para ensinar o humano. Às vezes, ou é melhor a mula, né? Mas é que a mula é capaz de a gente pegar e querer fazer dinheiro com ela. Com o demônio vai ser mais difícil. Aí Jesus virou para ele e disse, quem você é? Quem te mandou? Não, ele não falou nada disso. Ele virou e falou, cale-se. Eu não tenho nada com você. Eu não tenho nada para te ouvir. Você é o rei da mentira, da enganação. Eu não estou aqui para te ouvir. Tudo que você falar não me interessa. Por que o ser humano tem tanta vontade de ouvir demônios? Já que eles são mentirosos. Por que eu quero ouvir alguém que é tão mentiroso? E aí Jesus diz, cale-se e saia dele. 26.
o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Então, para aqueles que dizem que não existe, então é melhor vocês contestarem Jesus. Já que somos mentirosos por acreditar nisso, Jesus também deve ser. Uma coisa é o abuso, outra coisa é a veracidade. Ninguém disse amém, né? Amém ou não? Amém. 27. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino. E com autoridade. Olha a resposta. Eles perguntavam um para os outros: o que está acontecendo aqui? Aí o outro respondia: isso aí é um novo ensino. Olha o reconhecimento. É o evangelho. E outra, não é só o ensino. Ele vem coberto de autoridade. Até os espíritos imundos, ele dá ordem para espíritos imundos, e os espíritos imundos obedecem. Ser humano é difícil, mas até o demônio obedece esse homem. Isso não te impressiona porque você viu muita mentira. Mas o dia que você se deparar com um espírito imundo real, você vai ver o quanto é importante ele te obedecer. Porque ou ele te obedece, ou ele desce além de você. Ou ele reconhece em você a autoridade, ou ele bate em você. Assim como bateram naqueles que não reconheceram, eu conheço Paulo. Mas vocês, não sei quem vocês são. Vou dar um couro em vocês. Por quê? Porque ele é violento e forte. Você está me pondo medo, pastor? Não, eu estou te falando a verdade. Quando você vai encontrar com ele? Nunca, eu espero. Amém ou não? Amém. Então entenda que você não pode ser nem maluco de um lado e deixar se enganar por tantas histórias mentirosas, mas também você não pode ser um cético por outro e acreditar que isso nunca existiu e não existe. 28. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. 30. A sogra de Simão estava na cama, de cama. Lembra, ele está passando por todos os fatos bem rápido. Com febre. E falaram a respeito dela a Jesus. 31. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou. E ela começou? Vocês assistiram, como é o nome do seriado? Chosen, né? Legal essa cena, você lembra dessa cena? Eles replicaram exatamente o Evangelho de Marcos. Ela estava doente, ele foi lá, curou, ela levantou e falou: vocês querem, sei lá, café, alguma coisa? E já começou a servir. Aí tem uma cena engraçada que Jesus olha para um, para outro, e eles começam a dar risada, que ela já começou a servi-los, logo em seguida que ela ficou curada. Geralmente o ser humano, quando ele percebe nesses casos que ele está curado, ele não costuma servir os outros. Ele costuma dar uma valorizadinha a mais. Fala: Senhor, eu sei que eu estou curado, você também sabe, mas eu quero ficar mais uns 2 dias aqui. Geralmente eu sirvo todos, eles estão me servindo. Deixa eu ficar mais 2 dias. Se Jesus te curou, levanta e sirva as pessoas. Amém? 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 32. Ao anoitecer, depois de pôr o sol, o povo levou a Jesus todos os doentes. Se ele cura uma febre, ele cura qualquer coisa. E os endemoniados também. Já que não existiam, por que levaram endemoniado para Jesus, né? 33. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. 34. E Jesus curou? Não todos. Não todos. Por que ele não curou todos? Que sofriam de várias doenças. Também expulsou, mas não todos. Ou será que esses muitos significa todos? Mas por que então que a uns ele cura e a outros ele não cura? Não permitia, né, expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que o quê?
favor, se você vê qualquer tipo de pastor querendo conversar com o demônio, não dê crédito a esse homem, porque ele não lê a palavra. Ainda que ele seja um demônio, ainda que ele queira expulsar o demônio, fala, amigo, se Jesus não falava, por que você quer conversar? Não é melhor você conversar com alguém que faz o bem? Obrigado, Cláudio. Caramba, como é fácil enganar as pessoas. Como elas se deixam levar. Porque sabiam quem ele era. Jesus sabia que os demônios sabiam quem ele era. 35. E o que ele não queria? Que os demônios falassem quem ele era. Porque não era o momento de dizer quem ele era. Porque se os demônios falassem quem ele era, ele podia ser perseguido antes do tempo que ele deveria ser perseguido. Demônios estragam a vida das pessoas, até falando a verdade. Você já viu gente que até falando a verdade tem maldade? Tem gente que usa a própria verdade no momento errado, justamente para provocar o outro. A Bíblia diz que o amor encobre. Vou te mostrar quando a verdade ela é dita de uma maneira errada, no sentido de querer prejudicar. O fulano X sabe que o fulano Y falou mal do fulano Z. O fulano Y e o fulano Z estão num embate, não estão muito bem. O fulano X sabe que esse verdadeiramente falou mal desse. Se ele amasse os dois, ele fazia o quê? Silêncio e, pessoal, calma aí, vamos devagar. Mas, se ele for uma pessoa maldosa, como um espírito imundo, ele diz, falou mesmo. E eu sou prova disso. Não falou? Gosto aqui, se for homem. Eu fazia isso na minha infância, você não fazia? Confessando pecados, já passou, não faço mais isso. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Olha o dia atarefado de Jesus, hein? Onde ficou orando? Ele procurou um lugar sozinho para orar. 36. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. 37. E ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. 38. Jesus respondeu, então vamos para outro lugar, que não dá certo. Não aguento mais esse pessoal atrás de mim. Não, brincadeira. Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos. Eu já atendi bastante esse pessoal. Para que também lá eu pregue. Outra coisa que me chama a atenção. Você é um ser de Deus, amém? Amém. E você sabe aonde as pessoas estão precisando, amém? Amém. Então por que você insiste em ir para lugares aonde as pessoas não precisam de você? Porque lá tem riqueza e estrutura? Eu não quero ir para Brasília. Rodovalho, perdoa, bispão, é verdade. Por quê? Porque Brasília já é muito bem atendida. Eu prefiro ficar aqui. Porque eu entendo que aqui ainda tem coisas a serem feitas. Então Jesus tinha essa consciência. Peraí, eu já atendi esse pessoal. Aqui eu já deixei bastante gente. Agora eu preciso ir para lá, porque lá estão procurando. Lá precisam de mim, ainda não fui lá. Mas o ser humano, no seu egoísmo, sempre procura o melhor para si mesmo. E é por isso que ele quer sempre um lugar pronto, onde ele é um inútil. Porque o lugar já está pronto. Procure lugares, sempre, que as pessoas necessitam da sua ajuda. E procure pessoas que você vai ajudar e que não vão poder dar nada para você. Amém? Amém? Amém ou não? Porque foi para isso que eu vim. 39. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas. E engraçado porque Jesus fazia isso, né? Já que não existem. 40. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. 41. Cheio do quê? Você tem que se encher de compaixão de pessoas que precisam. Porque senão você não vai ajudar ninguém.
Nem quem você gosta, nem quem você não gosta. Essa compaixão precisa existir nos filhos de Deus. Você ajuda, você nem sabe o que a pessoa fez, porém, você tem compaixão daquela vida, você chora por ela, e você fala, eu preciso ajudar essa pessoa de alguma forma. Isso te inquieta? Sim ou não? E eu convivo com uma pessoa que isso inquieta ela, que é a minha esposa. E eu sei o que é ver uma pessoa, eu não sou tão bom quanto ela. Longe disso, eu estou aprendendo isso com ela, né? Sou bom na maior parte das coisas, né? Mas nisso aí, não. Estava indo bem, né? Mas eu sei o que é ver uma pessoa quando ela fica totalmente irrequieta para ajudar outro. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou e disse, eu quero, seja purificado. 42. Imediatamente, a lepra o deixou e ele foi purificado. 43, eu acho que é o último. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Presta atenção, Jesus curou ele, se despediu dele com uma severa, ou seja, ele foi ríspido, enfático para essa pessoa. 44. Olhe, não conte isso a ninguém. Já expulsei o demônio ali atrás, quando ele queria contar isso. Estou te curando, não estou te expulsando, mas eu vou falar a mesma coisa, não conte isso para ninguém. Mas vá até o sacerdote e ofereça a sua purificação. Ou seja, cumpra o que os judeus exigem que você o faça. Cumpra a lei judaica. Você é um judeu, então cumpra a lei judaica. Eu não vim aqui para tirar você da sua cultura. Eu vim aqui para te dar mais inteligência. Para te dar salvação. Para que você saiba entender e aplicar melhor a palavra de Deus. Entendeu? É isso que Jesus falou para ele. Vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou. Presta atenção, eu vou encerrar aqui também, esse é o último. Tem gente que pega esse texto e transforma numa realidade para arrancar dinheiro das pessoas. Isso não é correto. Ele fez isso neste texto porque este homem era judeu e ele seguia as leis judaicas. Então ele precisava se apresentar ao sacerdote e entregar aquilo que a lei judaica mandava que ele entregasse. Isso não é uma regra para os gentios. Amém? Então vamos entender o contexto dessa história e trazer para a nossa realidade o que é o ensinamento. Eu fui curado por Jesus, Jesus mudou a minha vida, eu sou grato a Ele. E por ser grato a Ele, eu participo de uma igreja, de uma comunidade. E lá, sim, efetivamente, nós crescemos através de dízimos e ofertas. Então eu dou porque eu tenho consciência de quem eu sou em Cristo. E não porque alguém veio e me ensinou coisas que não tem nada a ver. Pela consciência, pelo seu amor à obra, e não por religiosidade. E se você falasse com um judeu, eu falaria exatamente isso aqui para ele nos dias atuais. Vá e cumpra aquilo que a lei de Moisés te fala para cumprir. Porque eu não quero que ele tenha problemas, nem com a comunidade dele, nem com o sacerdote dele, e ele cumprir essa lei não interfere nos princípios de Deus. Amém? Para que sirva do quê? E Jesus foi além. Ele diz, quando você fizer isso, e contar que você foi curado, e você entregar isso, além de tudo, o seu testemunho de vida, a minha obra, o meu ato sobre você, vai converter muitos aqui. Então você é um testemunho vivo da palavra de Deus. Todo testemunho vivo da palavra precisa ser verdadeiro no Espírito. Amém? Fique em pé no seu lugar. Vai mais um aqui, por favor. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. O demônio ele expulsa, mas ser humano é complicado, né? Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Olha a atitude desse cara. Jesus vira para ele e fala assim, severamente, não fala para ninguém. Porque se você falar, você não está me fazendo bem.
Eu não vou conseguir chegar onde eu tenho que chegar se você ficar falando. Olha a consequência. Ele foi lá e começou a espalhar notícia. Se você tem mania de espalhar notícias, pare. Vou falar de novo. Se você tem mania de espalhar notícia, pare. Amém? Porque às vezes, quando você espalha notícia, você não está ajudando. Nem que ela seja uma grande notícia, às vezes você não está ajudando. A notícia tem que ser espalhada na hora certa. O que Jesus queria é que o testemunho de cura dele, o testemunho de cura, ele aparecer curado, fosse a notícia que as pessoas lessem. E não que ele começasse a falar. Porque isso impediu Jesus de entrar em outros lugares. Como seria isso, pastor? Você concorda que para uma pessoa ver alguém que foi curado, ela não vê aquela pessoa todo dia, demora um pouco mais de tempo? Sim ou não? Então, esse tempo que demora para a pessoa ver, Jesus ia conseguir entrar em outros lugares. Já que ele espalhou muito rápido a notícia, o mundo inteiro já sabe. Jesus teve problemas de entrar em outros lugares. Nem sempre fazer as coisas rapidamente é bom. Nem sempre espalhar coisas rapidamente é bom. Espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Esse é o lugar que nós... Quem santifica o altar são as pessoas. E a intenção do coração de cada um. Mas todo altar de igreja tem a intenção de ser santo, amém? Porque nós como pessoas confiamos que as pessoas que virão aqui à frente são as pessoas que querem isso que Jesus deu para tantos e que pode dar para nós. A pastora vai conduzir daqui para frente, mas eu quero te fazer um pedido. Aqueles que quiserem aquilo que Jesus tem, os milagres que Ele pôde dar. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei qual é a sua necessidade, não sei de nada do que você precisa, é entre você e Deus. O que nós queremos é orar por você. Vem aqui à frente, por favor, nessa manhã. Pastora. Amém, glória a Deus. Vou chamar à frente aqui os nossos intercessores, pastores Eriveldo e Iraci, por favor. Vamos ungir cada um dos intercessores, os líderes, em nome de Jesus. Vamos orar respeitando o distanciamento, com o uso de máscaras. Enquanto nós adoramos ao Senhor. Santo é o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Eu quero só colocar aqui, reproduzir o versículo do livro de Marcos, capítulo 1, que o pastor acabou de ler, 41 e 42. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Essa enfermidade